Olá, sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista, e hoje eu venho com mais uma abordagem. Hoje eu encerro essas abordagens em relação à ergonomia. Isso não quer dizer que eu não vá mais falar de ergonomia, mas vocês perceberam que ao longo das semanas eu vim falando sobre o que diz a NR17. Do meu entendimento, baseado numa lei que ela existe, através do manual de aplicação e pincelei algumas situações de experiência própria, de algumas vivências e do que a NR17 representa para o meu trabalho e que de certa forma pode agregar aí para quem está me assistindo. Hoje eu encerro então falando sobre os aspectos da ergonomia organizacional. Eu acredito e eu considero de forma 100% assertiva de que a ergonomia organizacional ela é fator chave na hora de você fazer a avaliação. Seja uma avaliação operacional, administrativa, independente do grau de risco dessa atividade, deste segmento. As características organizacionais fazem toda a diferença na compreensão e na quantificação do quanto aquela atividade, aquele trabalho pode sim gerar um risco ou não. Então fiquem comigo aí para assistir o que eu tenho para passar para vocês dessa minha experiência e também o que diz a NR17 quando ela fala sobre a ergonomia organizacional. Como nos demais outros segmentos que eu vim falando, levantamento, transporte de carga, mobiliário, equipamentos, todos estes itens e a ergonomia organizacional também, eles levam em consideração as características psicofisiológicas e a compatibilidade com as exigências daquela tarefa. E na organização isso é muito bem observado. Mas de que forma? Na área organizacional é possível fazer medições, definições simples, claras e objetivas? Não, mas existem alguns parâmetros que nós precisamos analisar de acordo com o perfil daquela empresa que nós estamos trabalhando e chegar sim a um consenso. Então há uma harmonia entre uma análise qualitativa e também a análise quantitativa. De que forma? Vamos seguindo então? Um dos itens mais importantes nos aspectos organizacionais é você entender quais são as normas daquele trabalho. Como é a cultura da empresa, é nesta primeira etapa de avaliação que a gente precisa compreender melhor. Qual é o perfil daquela empresa? Quais são os objetivos? A cultura, os procedimentos. É uma empresa com muitos procedimentos, instruções de trabalho, ou não? É uma empresa que ainda está em processo de evolução nessas etapas, ou que não existe um trabalho padronizado. Então, as normas de produção determinam muitas características para a gente poder entender qual o cenário que nós iremos abordar nas questões de ergonomia. Jornada de trabalho, horas trabalhadas, horas extras, procedimentos, se eles são fixados, sim ou não, como são ditas as regras daquele trabalho, isso tudo a gente vê nas normas de produção. Existe uma política clara, estabelecida a todos os funcionários? Como é a comunicação desses procedimentos? A fiscalização, então isso tudo é importante aí na compreensão das normas de produção. O trabalhador, ele sabe perfeitamente qual é o papel dele? Ele sabe o que ele faz naquela atividade, o grau de importância? Então, na norma de produção, esse é um fator chave. Seguindo um segundo passo dentre a ergonomia organizacional, nós podemos avaliar o modo operatório. Nada mais é do que aquela atividade que nós estamos avaliando, existe um procedimento padrão? Ou a empresa dá liberdade para o trabalhador fazer aquela tarefa conforme ele ache viável e necessário?
Isso é importante. O modo operatório vai confrontar o que temos de trabalho prescrito versus o trabalho real. Como que isso de fato acontece? Será que existem diferenças entre um trabalhador e outro fazendo a mesma atividade? Isso é levado em consideração? O modo operatório, ele é muito importante, principalmente para fazer uma análise mais específica, uma análise de acidente, por exemplo. Nós, ergonomia, sempre levamos em consideração as situações atípicas, as variabilidades do processo, os meios de regulações daquele trabalhador perante as atividades. Porque nós sabemos, independente do ramo de atividade, há os imprevistos e como a empresa estabelece esses imprevistos. Há um plano B, vou dar um exemplo aí, área rural. Por exemplo, o trabalho executado em área rural, ou seja, é dependente de um clima temporal, né, bacana. E se começar a chover, será que aquela atividade vai sofrer algum impacto e vai gerar consequências? Não, a empresa ela tem uma política onde quando acontece essas variabilidades existe o plano B. Ou não, quando acontece essa variabilidade, no caso a chuva, que é o meu exemplo, os trabalhadores permanecem ociosos e quando essa chuva passar, eles voltam nas atividades com uma exigência temporal maior. Isso é ergonomia e para muitos é uma grande novidade, porque já cansei de ouvir, você é ergonomista. Ergonomista é aquela que atua com cadeira, com postura. E não é só isso que nós vivemos aí, para quem é ergonomista sabe do que eu estou falando. As variabilidades do modo operatório fazem toda a diferença para a compreensão daquele trabalho e para dar sim as recomendações, o diagnóstico, as recomendações mais assertivas aí para aquela realidade daquela empresa que está sendo analisada pelo ergonomista. Outra questão importante é a exigência do tempo. Como acontece aquela atividade? Há um determinado número para ser produzido naquela atividade durante a jornada. Existe, por exemplo, aquele número de produtos, vou falar uma linha operacional, ele precisa ser produzido em 1 hora, em 4 horas, ou ele pode ser produzido sem imposição do número exato, né, ao longo de toda a jornada. Essa exigência do tempo, se há sobrecarga ou um desnível nessas questões, faz muita diferença na hora de nós definirmos se uma atividade é de risco físico, por exemplo, na área da ergonomia, que são os riscos biomecânicos, por exemplo. Será que aquele esforço que o trabalhador faz, aquela sobrecarga física, tem relação com essa exigência do tempo? O funcionário ele tem autonomia para decidir em que momento ele pode fazer, se sim ou não? Isso vai de acordo com a norma da empresa, a norma de produção, vai de acordo com o que eu venho falando anteriormente. Então, é um item associado a outro item que juntos somam essa visibilidade do impacto da ergonomia organizacional. O trabalhador, nessa exigência do tempo, ele tem autonomia, ele tem capacidade de regular isso daí ou não, ou há uma imposição do ritmo. Isso tudo é muito importante nessa questão da exigência. Outra questão muito importante é a determinação do conteúdo das tarefas. Vou dar um exemplo. Eu, Natália, vou avaliar uma atividade e vou falar assim, na prática, como funciona. Conhecer a empresa, vou iniciar um trabalho, eu tenho a definição das demandas e eu vou partir para as áreas de análise. E eu vejo lá o trabalhador, o seu José, e eu preciso compreender quais atividades que ele faz, qual é a tarefa dele, trabalho prescrito, é compatível com o trabalho real? Muitas vezes não é.
Então, nós observamos tudo isso e descobrimos, por exemplo, que o seu José, ele faz 3 tarefas dentro lá da atividade dele. Ele faz 3 tarefas diferentes. Eu preciso analisar as 3, eu preciso entender qual o impacto dessas atividades, dessas tarefas que eles fazem, que o seu José faz, para definir qual seria a mais relevante, são todas? Então, nós vamos observando essa questão do conteúdo dessas tarefas. Isso está documentado, às vezes são subtarefas que a empresa não cita em nenhum momento através dos documentos, dos procedimentos, mas que nós ergonomistas observamos que ela acontece, e essas atividades que muitas vezes passam, tarefas que passam desapercebidas, que podem ser uma fonte geradora de um acidente, e que no momento de investigação considera-se assim um erro do funcionário, que ele não deveria ter feito porque não há um procedimento estabelecido, e às vezes é uma rotina daquele funcionário fazer. Então a ergonomia, ela abre brechas para levantar algumas situações que outras áreas têm um pouco de deficiência nesse entendimento aí. Tá certo, gente? Então, a determinação do conteúdo do tempo, como é essa atividade? O trabalhador, ele tem autonomia para fazer o planejamento, ou o planejamento das tarefas ao longo do dia são planejados por outras pessoas, por lideranças, as tarefas reais, que aqui eu observo aí para vocês, que às vezes subtarefas que não estão nos procedimentos, elas geram algum impacto, isso interfere na questão da divisão da tarefa e no tempo que elas são realizadas. Então, o conteúdo da tarefa, ela é muito importante e pode gerar horas extras. E essas horas extras, elas são contabilizadas, elas são aceitas de forma diária, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Nós sabemos que as horas extras é um grande indicador aí de que algo não está indo muito bem e que isso precisa ser avaliado com critério, com envolvimento de outras áreas, por exemplo. Eu mesma já trabalhei como fisioterapeuta ergonomista em empresa, como CLT, e eu vivi essa passagem, onde era possível sim fazer as horas extras de acordo com a minha autonomia. E isso, modelo de trabalho foi mudando ao longo do tempo, até que veio a imposição. Você não pode mais fazer hora extra, se vira. E aí o trabalhador, ele precisa se moldar a essa nova realidade que a empresa impõe. Então é sempre interessante o olhar da ergonomia, e ela também vai avaliar essas questões de falta de tempo para a realização das tarefas. Será que é falta de tempo? É falta de priorização? Falta de sinalização de algumas áreas? Então é muito complexo. Então, nessa área da ergonomia organizacional, há muita complexidade para você avaliar, mas que isso vai sendo desenhado levando em consideração todos os outros processos que eu falei anteriormente. Todas as abordagens, a ergonomia física, a ergonomia organizacional, a ergonomia cognitiva, todos esses 3 fatores, eles vão caminhando para que se chegue num resultado esperado. Dentro da ergonomia organizacional, também podemos falar do ritmo de trabalho. Será que aquela atividade que o seu José faz tem um ritmo imposto pela máquina? Ritmo é diferente de cadência. Às vezes, o ritmo, quem dita, é o clima organizacional, é o formato produtivo de uma determinada empresa. Às vezes, é aquela máquina que determina quantos movimentos você faz por minuto. Durante a jornada, vocês conseguem notar a diferença? Por exemplo, ritmo, ele é uma medida qualitativa. E a cadência, ela já é um número exato, ou seja, aquela máquina me obriga a fazer 30 movimentos por minuto.
o que isso reflete ao longo do período que eu fico ali dentro daquela máquina operando. Então isso faz muita diferença. Eu vou dar um exemplo que tá até no manual de aplicação. Vou dar o exemplo do seu José. Seu José, ele faz 1.200 movimentos com o braço direito no trabalho dele. Vocês conseguem pensar que, nossa, 1.200 movimentos ele faz numa jornada? Será que isso é grave? Será que isso pode gerar risco, uma sobrecarga, né, no braço direito dele? Se eu lançar essa recomendação, ele faz 1.200, é uma informação vaga que não vai acrescentar em nada para nós. Agora, se nós definirmos que o seu José ele faz 1.200 movimentos no determinado período, que você acrescenta todas as informações qualitativas organizacionais, ele faz esse movimento durante toda a jornada, né? Ou seja, 8 horas aí, com uma hora de pausa para refeição. Mas esse movimento, ele tem autonomia, o seu José, ele consegue parar a máquina, ele sair da máquina não vai interferir na continuidade do processo ou não. Ele faz aquele movimento, 1.200 movimentos, num trabalho, em uma das tarefas que o seu José realiza, o tempo de duração dessa atividade, aí são de 4 horas, dessas 8 horas, 4 horas o seu José fica nessa tarefa, depois ele muda para outra, aí a conversa vai mudando. Por quê? Para nós, ergonomistas, é sempre importante levar em consideração a frequência, a duração e a intensidade daquele esforço na análise biomecânica. Então faz toda a diferença a descrição do ritmo daquele trabalho, tá certo? Conteúdo das tarefas, percepção do trabalhador. O trabalhador, o que ele acha? O que ele acha? Tô vendo aqui minha colinha, está acabando. Falei muito já, né? O que ele acha do trabalho? Qual a percepção daquele trabalho? Ele tem uma visão boa daquela empresa, daquele serviço que ele faz? Ele tem motivação para realizar aquela tarefa? Como o trabalhador vê toda essa atividade que ele desenvolve? Então, isso daí é importante para ser considerada. A percepção dele em relação a níveis de esforço, a nível de sobrecarga, se há interferência do esforço físico para o esforço cognitivo, o que ele tem a dizer. Então, é um feedback importante. É claro que, dentre a avaliação da ergonomia, nós levamos sim em consideração a opinião dos trabalhadores, que é fundamental, porque são eles que estão lá no dia a dia. Nós, ergonomistas, estamos por um período, às vezes, 1, 2 vezes, se é um trabalho com prazo determinado. Se nós fazemos parte do processo, nós temos mais oportunidade de conhecer a atuação aí dos trabalhadores, ter uma compreensão melhor, né? E é importante também dizer que nesse conteúdo das tarefas, de acordo com a sua percepção, como que tá essa sobrecarga mental, temporal, tudo em relação ao que o trabalhador acha de tudo isso. E lembrando que a postura dos ergonomistas é sempre imparcial nesse momento de interação entre o trabalhador. Nós precisamos ter sempre uma postura de imparcialidade, porque neste momento nós estamos lá na empresa atuando por uma demanda da empresa. Ao mesmo tempo, nós precisamos dar voz ao trabalhador para realmente reconhecer quais são os obstáculos, as falhas operacionais, até que ponto a ergonomia ela pode contribuir
para uma melhoria ou sinalizar as áreas que são mais responsáveis por um determinado tipo de assunto. E dentro da ergonomia organizacional fala-se também da questão de pausas de descanso, dependendo do esforço daquela atividade. Se há movimentos repetitivos, se há uma exigência de um determinado esforço, é importante que tenha a inserção das pausas. Mas esse trabalho de recomendação de pausas de descanso, isso é muito individual. Não existe um padrão, uma regra, precisa levar em consideração as exigências e os riscos ergonômicos para então recomendar-se se há ou não necessidade da implantação de uma pausa, e sendo ela bem específica para a prevenção de um determinado dano, possível dano. Lembrando que a ergonomia ela sempre vai estar antes do dano acontecer. Ela trabalha aí a nível de desconforto, que é um grande sinalizador aí para nós da saúde do trabalhador. Antes de vir fala no caso das mulheres, período menstrual, nós temos aquela percepção. O nosso corpo ele vem mudando, as questões hormonais, nós vamos sentindo que está chegando o momento do período menstrual. Então há uma série de sinais e sintomas que nós vamos observando até estarmos preparadas para o grande momento, né? Então assim, é importante que a gente tenha percepção do nosso limite de esforço, de sinalizar as áreas, olha, até esse momento eu posso fazer, e sempre comunicar as áreas envolvidas, que no caso é a saúde ocupacional, a segurança do trabalho, e quanto mais a empresa promove proximidade e abertura, essa relação trabalhista funciona de forma mais assertiva. Vou finalizar essas teorias falando do sistema Lean. Não vou entrar nessa posição, mas é algo muito grandioso, esse sistema Lean Manufacturing, porque eu fiz esse curso e achei sensacional, porque faz muitas abordagens organizacionais, muitas abordagens mesmo. E quando nós analisamos a ergonomia da atividade, nós vemos uma postura muito... o trabalhador decide o momento de parar. Então, quando você abre esses recursos somente para o trabalhador, nós não conseguimos chegar a uma padronização. E quando você não tem algo padronizado, é muito mais difícil de você promover as tratativas, implementar ações. Então, quanto mais o trabalho for padronizado, é muito mais fácil de você visualizar os desvios que acontecem. Então, o sistema Lean, ele é assim sensacional na compreensão de que como podemos analisar diferente, que o diferente também pode ser muito assertivo. Então, a ergonomia, ela vai muito assim, do estudo personalizado, de acordo com cada cliente, com cada organização, com cada cultura, com cada clima organizacional, vai fazendo com que o trabalho flua. E claro que nesse aspecto da ergonomia organizacional, a experiência do ergonomista faz toda a diferença na compreensão desses fatores. Ainda falando de Lean, eles falam assim, de uma forma geral em dois tipos de produção, uma produção puxada e a produção empurrada, e existem particularidades entre elas. Por exemplo, a produção puxada é aquela onde o cliente decide a demanda de serviço, e a empurrada é aquela que gera estoque, gera vários tipos de serviços que acabam gerando desperdícios, e esses desperdícios acabam entrando muito na sobrecarga de trabalho, em avaliações de atividades que não agregam valor, que não são essenciais. E isso tudo é importante para sinalizar a parte gerencial, para eles terem compreensão do valor da ergonomia. E alguns dos desperdícios que
uma produção empurrada, que é aquela produção feita de forma contínua, que vai gerar estoque, ela gera alguns desperdícios. Por exemplo, movimentação de pessoas, de dispositivos, muitas vezes de forma desorganizada, podendo contribuir para o aumento de acidentes e incidentes no trabalho. A situação de espera pode gerar aí uma sobrecarga no trabalho, porque por algum momento espera uma mercadoria chegar ou espera algum procedimento, e quando esse problema é sanado, há uma imposição do ritmo de trabalho. Isso pode afetar aí a rotina do trabalho. A questão das tarefas desnecessárias, às vezes uma atividade que não precisaria estar fazendo e acaba que é uma rotina, isso gera transtornos aí, constrangimentos entre essas áreas humanas, os defeitos, os retrabalhos. Então, quando tudo é feito sem mensurar a quantidade, o porquê está fazendo aquele tanto de volume, aonde o planejamento estratégico, onde vão ser direcionados esses estoques, enfim, várias situações que geram aí um retrabalho. E também a questão do estoque por si só, que dependendo de situações aí pode gerar sobrecarga do trabalho, obstáculos aí nos locais de passagem de pedestres e de empilhadeiras, enfim, uma série de situações. É muito ampla essa questão da ergonomia organizacional, é uma das minhas paixões. Eu só descobri realmente a minha paixão por ergonomia e por fisioterapia do trabalho quando eu entendi a dimensão da organização. Para quem atua com fisioterapia do trabalho nas empresas, isso é fundamental na compreensão de avaliações, por exemplo, retorno ao trabalho, várias situações aí particulares que nós acabamos analisando aí na anamnese com os trabalhadores. Então, ter essa compreensão das atividades, dos riscos ergonômicos e das variabilidades das questões organizacionais faz toda a diferença aí nas suas tomadas de decisão. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, gente. Obrigada!